Presidente Jair Bolsonaro divulga a declaração à nação e diz que não teve intenção de agredir poderes. Manifestação ocorre 2 dias após Bolsonaro participar de atos organizados por apoiadores com pautas críticas ao Supremo. Depois de reunião de emergência do governo, greve dos caminhoneiros é desmobilizada e não chega a atingir abastecimento no país. Durante reunião dos BRICS, Jair Bolsonaro diz que parceria com China é essencial para a gestão da pandemia. Câmara aprova texto base de projeto que define novo Código Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral cria Comissão da Transparência e Observatório das Eleições. Jornalistas são presos e espancados por cobrir manifestação no Afeganistão. Para-atleta Yeltsin Jaques chega a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e ganha festa para celebrar as conquistas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje no Palácio do Planalto com representantes de um grupo de caminhoneiros e também com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em uma ação para desmobilizar os atos da categoria que paralisaram diversas rodovias nacionais. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os representantes da categoria declararam que a pauta de reivindicações é contra o Supremo Tribunal Federal e que os bloqueios nas estradas não cessarão até que sejam recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No Palácio do Planalto, os motoristas disseram à imprensa que Bolsonaro não lhes pediu para encerrar as ações em rodovias e na esplanada dos ministérios. Caminhoneiros permanecem mobilizados nas rodovias federais em 10 estados, segundo o mais recente boletim do Ministério da Infraestrutura. Mais da metade das paralisações da categoria continua concentrada nos 3 estados da região sul. No boletim anterior, o Ministério havia registrado que já não havia mais qualquer retenção nas rodovias, condição que foi mantida até às 5 horas da tarde. Além dos estados do Sul, há paralisações em Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. O Ministério não chegou a registrar os estados do Maranhão, Minas Gerais, Roraima, Piauí e Rio de Janeiro, que contam com apenas um ponto de mobilização à margem das rodovias. Também estiveram presentes no encontro o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e os deputados Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Na quarta, quando os bloqueios aumentaram nas rodovias, Bolsonaro gravou um áudio para pedir que os manifestantes desobstruíssem as vias. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, para liberar, ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Diante da desconfiança dos apoiadores sobre o pedido do presidente, Tarcísio divulgou um vídeo para confirmar a veracidade do áudio do presidente. Em seu vídeo, o ministro destacou os efeitos negativos na economia, que, abre aspas, o movimento ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia, fecha aspas. Apelou o ministro Tarcísio, que também confirmou a veracidade do áudio enviado por Bolsonaro, no qual argumenta que a paralisação prejudica a economia.
E nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística afirmou em nota que repudia as paralisações organizadas por caminhoneiros autônomos com bloqueio do tráfego em diversas rodovias do país por influência de supostos líderes da categoria. Assinado por Francisco Pelúcio, presidente da NTC e Logística, o documento frisa que se trata de movimento de natureza política e dissociado até mesmo das bandeiras e reivindicações da própria categoria, tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Os protestos se estenderam por todo o país. Caminhoneiros e produtores rurais bloquearam rodovias federais em Mato Grosso do Sul. As manifestações são de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A fila de carros dos dois lados da rodovia estava assim, quilométrica. Caminhões, utilitários e carros de passeio. Todos os veículos que trafegavam pela BR-163 entre as duas principais cidades do estado, Dourados e Campo Grande, ficaram bloqueados pelo manifesto, na altura do quilômetro 290 em Douradina. No local estavam mais de 100 manifestantes, entre caminhoneiros e produtores rurais. A ação é em apoio às pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos um presidente que realmente administre nosso Brasil, que nós temos muita confiança nele. A situação deles a gente sabe que é problemática, tem tantos problemas lá, mas que acredito que com essa manifestação ele vai tomar uma decisão mais radical e as coisas melhorar. Isso é o que nós confiamos e estamos aqui para esse benefício. Aqui na BR-163, no trevo de Douradina, é um dos 4 pontos de bloqueios em Mato Grosso do Sul. E de acordo com os manifestantes, o trânsito está sendo liberado a cada 1 hora. Nós fechamos a rodovia 1 hora, abre 1 hora, né? E vai continuar durante o dia. Agora amanhã nós não sabemos o que acontece. Se de repente as coisas começam a definir que nós podemos liberar, claro que nós trabalhadores não podemos ficar muito tempo na estrada, a gente não é disso, a gente quer trabalhar. Mas se precisar, também o povo aqui está muito unido, está disposto a ficar, né? Acontecendo em diversos estados de todo o país, as manifestações tiveram início um dia após os atos de 7 de setembro. Equipes da Polícia Rodoviária Federal orientavam os motoristas em diversos trechos das rodovias. Durante todo o dia, outros locais também foram bloqueados em Mato Grosso do Sul. Paranaíba, Três Lagoas, Eldorado, Naviraí e São Gabriel do Oeste. Municípios que ficam próximos das divisas com os estados de São Paulo e Paraná. Com medo do desabastecimento, os motoristas foram correndo aos postos de combustíveis de Criciúma, Santa Catarina. O que se viu foram filas e o produto acabando na manhã de hoje. Correria para abastecer, filas nos postos de combustíveis. Devido às manifestações e paralisações de caminhoneiros ao longo da BR-101, que atingiu vários pontos de Santa Catarina, as pessoas ficaram temerosas que o protesto se alongasse e correram para encher o tanque dos carros. Pois é, a gente tem que trabalhar, né? A vida segue, tem que correr atrás, fazer o quê, né? Mas não... A minha vontade não era de vir correndo, mas a situação
faz a gente acabar vindo, né? É isso. Santa Catarina tem 3 pontos de distribuição de combustíveis. Um que atende à região oeste, outro a norte e outro ponto que atende ao sul e extremo sul. Como os caminhões não conseguiram sair de suas bases para buscar abastecimento, os empresários esperam que com o fim das manifestações, os estoques sejam normalizados até o meio da tarde desta sexta-feira. Um dos líderes das manifestações de caminhoneiros a favor do presidente Jair Bolsonaro, Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, está no México. Considerado foragido da justiça, ele primeiro afirmou que se entregaria às autoridades, mas depois avisou que continuará em fuga. Com ordem de prisão expedida, Zé Trovão continua dando instruções para seus seguidores por meio das redes sociais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresentou aumento de 0,87% no mês de agosto, de acordo com o IBGE. A maior variação foi no setor de transportes. O resultado é a maior variação para o mês de agosto nos últimos 21 anos, mas foi menor que a variação do mês passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no mês de agosto, divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, sofreu acréscimo de 0,87%, enquanto no mês de julho foi de 0,96%. Ao longo do ano, o índice acumula alta de 5,96%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. A maior variação foi no setor de transportes, seguido por alimentação, bebidas e habitação. Entre os alimentos, a batata inglesa teve o maior aumento, chegando a quase 20%, seguida do café, carnes e frutas. No grupo da habitação, o aumento foi puxado pela alta da energia, que no mês de agosto sofreu acréscimo acima de 1%. Com relação aos índices regionais, todas as áreas representaram aumento de preços, mas a maior taxa foi registrada em Brasília, com aumento de 1,40%, puxado pela alta da gasolina e da energia elétrica. E você vai ver daqui a pouco a declaração à nação de Jair Bolsonaro. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral cria a Comissão da Transparência das Eleições. O presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje uma declaração pública à nação sobre a crise entre os poderes da República. Em 10 tópicos relacionados, Bolsonaro disse que não teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Na manifestação por escrito, Jair Bolsonaro justificou que suas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e disse que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento sobre as decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. No comunicado, o presidente ainda reforçou que a democracia é quando os poderes executivo, legislativo e judiciário trabalham juntos a favor do povo e respeitando a Constituição. Ele também fez questão de dizer que sempre esteve disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. A declaração à nação do presidente da República ocorre 2 dias após ele participar de atos organizados por apoiadores com pautas críticas ao STF. Na manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro chegou a afirmar que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes, o que elevou a tensão entre os poderes e provocou uma onda de reações entre lideranças do universo político, inclusive com reflexos no mercado financeiro. E após a declaração do presidente Jair Bolsonaro, como vimos há pouco, de não ter tido intenção de agredir os 3 poderes, o dólar fechou em forte queda nesta quinta-feira de 1,96%, encerrando o dia cotado em R$ 5,223 na venda. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou hoje a criação de uma comissão de transparência das eleições. Segundo o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o objetivo é melhorar a segurança de todas as etapas de preparação e realização das votações.
Especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas vão acompanhar todo o processo eleitoral, incluindo auditoria, para ampliar a segurança das eleições, que deverá atuar em 2 etapas. Na primeira, analisará a transparência do TSE e, na segunda, acompanhará e fiscalizará as fases de desenvolvimento dos sistemas eleitorais, podendo opinar e recomendar ações adicionais para melhorar os trabalhos. Ao fazer o anúncio, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que a comissão vai começar a funcionar no próximo dia 4, um ano antes das próximas eleições. No mesmo dia, os partidos poderão ter acesso aos códigos-fontes que serão utilizados nas urnas eletrônicas. E o ministro Luiz Roberto Barroso reiterou a confiança que tem na urna eletrônica brasileira. As urnas eletrônicas brasileiras são totalmente seguras, como nós temos cansado de repetir. Em primeiro lugar, porque elas não entram em rede e, portanto, não são acessíveis remotamente. De modo que podem tentar invadir os computadores do TSE e obter dados cadastrais. Nós procuramos evitar isso, mas pode acontecer. Podem fazer ataques de negação de serviços aos nossos sistemas. Nada disso é capaz de comprometer o resultado das eleições. A própria urna é que imprime o resultado e o divulga. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta do novo Código Eleitoral. A previsão de quarentena para juízes e militares foi retirada do texto. Os parlamentares prosseguem na próxima semana a votação do texto base. O texto do novo Código Eleitoral foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira com 368 votos favoráveis e 80 votos contra. A relatora da proposta, a deputada Margarete Coelho, apresentou um texto substitutivo que incluiu parte das 124 emendas de plenário apresentadas. A deputada progressista afirmou que o objetivo geral da proposta é evitar a judicialização das eleições e garantir maior segurança jurídica. Alguns parlamentares pediram mais tempo para conhecer as mudanças e discutir a proposta. O texto contém 900 artigos e é resultado do grupo de trabalho composto por representantes de vários partidos. Uma das mudanças previstas na proposta aprovada nesta quinta-feira autoriza candidaturas coletivas para cargos de deputado e vereador. Garante ainda a maior participação de mulheres, pessoas negras e indígenas. Um item que levantou divergência foi a quarentena para policiais militares, juízes e integrantes do Ministério Público. Pela proposta, profissionais dessas categorias que tiveram intenção de disputar a eleição deveriam ficar 5 anos fora do cargo, enquanto os agentes da segurança pública não teriam as mesmas condições. O texto altera ainda os prazos de divulgação de pesquisas eleitorais, o acesso ao fundo partidário e prevê padronização de normas do Tribunal Superior Eleitoral. A advogada Emanuela Araújo pontua que o texto tem muitos retrocessos e destaca as mudanças em relação à divulgação de pesquisas eleitorais. A maioria das mudanças são consideradas um retrocesso jurídico. Entre os itens mais polêmicos, há que se destacar a questão da proibição da divulgação das pesquisas na véspera das eleições, o que pode abrir caminho para a propagação de fake news e também pode ser considerada uma censura de informações importantes para o eleitor. Ela avalia ainda que o texto reflete os interesses dos partidos, mas representa avanço na equidade de gênero na política. Será crime a violência contra a mulher no âmbito eleitoral, o que demonstra uma vitória na luta contra a violência de gênero. O que se demonstra com esse projeto é a tentativa dos partidos políticos em atenderem interesses partidários próprios. Porém, não devemos nos esquecer que os partidos políticos são um intermédio entre a sociedade e o Estado, devendo agir então em prol das demandas da coletividade. A proposta original do novo Código Eleitoral foi apresentada pela deputada Soraya Santos há pouco mais de um mês, no começo de agosto, e aprovada nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. O especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, avalia que o texto é muito amplo e complexo. Ainda assim, tramitou rapidamente, o que demonstra enorme interesse dos deputados em aprovar a matéria para valer nas eleições de 2022. Mas o texto que foi aprovado pela Câmara hoje ainda precisa passar pelo Senado. Sem dúvida nenhuma que a tramitação do projeto que trata de um novo Código Eleitoral foi atípica
É preciso lembrar que são mais de 900 artigos e a tramitação durou algumas semanas. Então a pergunta que fica é: será que nesse pouco espaço de tempo houve discussões suficientes para se verificar, se estudar se essas propostas são boas ou não para o Brasil? A justificativa que é dada lá na Câmara dos Deputados é que, para valer para as eleições de 2022, esse novo Código Eleitoral teria que estar aprovado também no Senado e sancionado pelo presidente da República até o comecinho do mês de outubro deste ano. Então falta pouco tempo, por isso precisa aprovar rápido, a toque de caixa. A pressa é inimiga da perfeição. E fazer um projeto, fazer um código com mais de 900 artigos de forma assodada, de forma apressada, pode ser que o resultado não seja bom para a sociedade. Outra proposta aprovada pela Câmara dos Deputados hoje altera a distribuição das sobras, que são as vagas não preenchidas pelos partidos. O texto substitutivo do deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas, prevê que poderão concorrer às vagas apenas os candidatos que tiverem o equivalente de 20% do quociente eleitoral e os partidos que tiverem 80%. Se nenhum partido alcançar o quociente, serão considerados os eleitos mais votados. Atualmente, todos os partidos que disputam as eleições podem participar da distribuição das sobras. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio, que não fazem parte do programa Bolsa Família. O pagamento da 6ª parcela do benefício para esse grupo será feito no próximo dia 25 de setembro. E você não pode perder daqui a pouco números da vacinação no Brasil e no mundo. E ainda, jornalistas são espancados por cobrir manifestação no Afeganistão. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 13ª cúpula do BRICS. Durante o discurso de abertura da cúpula do BRICS, Bolsonaro afirmou que espera continuar a firmar acordos bilaterais com os países do grupo econômico, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente ressaltou a importância das ações conjuntas entre todos os países do bloco. Em relação à Índia, ele lembrou que a parceria vive um excelente momento, já que a cooperação tem avançado nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde, sobretudo no combate à pandemia de Covid-19. Sobre a China, Bolsonaro também mencionou a luta contra o coronavírus, dizendo que grande parte das vacinas aplicadas no Brasil é feita com insumos produzidos no país asiático. Com a África do Sul, o presidente comentou que a parceria estratégica segue em temas como defesa, meio ambiente, comércio e investimentos. E sobre as relações com a Rússia, ele destacou a cooperação em ciência e tecnologia e a importância nas trocas comerciais, sobretudo no agronegócio. Apesar do encontro ser virtual, Jair Bolsonaro disse que espera mais uma rica troca de acordos entre os países. Espero que, em breve, possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente para tratarmos desses e de tantos outros temas de especial relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. Estou certo de que, como em 2020, as limitações do encontro virtual não impedirão que tenhamos um diálogo rico e uma profícua 13ª cúpula do agrupamento. Vamos conferir os dados atualizados da vacinação no Brasil contra a Covid. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 206.780.832 doses. Desse montante, 1.700.000 doses de vacinas foram aplicadas apenas nas últimas 24 horas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 com imunizantes da Pfizer e AstraZeneca. Sem citar a Coronavac, ele afirmou que o imunizante com vírus inativado tem efetividade abaixo de 30% para quem tem mais de 90 anos. A Anvisa afirmou que os documentos enviados pelo Instituto Butantan sobre lotes interditados da Coronavac são insatisfatórios.
Mais de 12 milhões de doses da vacina foram envasadas em uma fábrica não autorizada e tiveram uso suspenso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os documentos apresentados pelo Butantan até o momento não esclarecem as dúvidas sobre os 25 lotes da vacina Coronavac interditados provisoriamente. A decisão veio porque a Anvisa não inspecionou a planta onde houve o invase da vacina. Ao todo, foram interditadas 12 milhões e 100 mil doses produzidas pela Sinovac na China. As secretarias de saúde de pelo menos 13 estados e do Distrito Federal confirmaram que receberam imunizantes desses lotes e que suspenderam a aplicação. Mas em São Paulo, por exemplo, foram aplicadas cerca de 4 milhões das doses suspensas. Segundo a Anvisa, os documentos apresentados pelo Butantan não responderam às incertezas sobre o novo local de fabricação da Coronavac e não garantem a segurança do processo de produção. A agência reguladora esclareceu que a análise não substitui um relatório de inspeção sanitária. A Anvisa ainda reforçou que somente as autoridades sanitárias possuem competência para atestar as boas práticas de fabricação de um local. Em nota, o Butantan informou que o relatório já possui a aprovação da planta pela autoridade sanitária local e mostra que a linha de invase tem plenas condições de operação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, solicitou apoio ao Itamaraty para obter acesso a relatórios de inspeção completos da fábrica chinesa, onde as doses foram envasadas, e divulgou que pretende enviar uma equipe técnica à China. Seguimos agora com o ranking de imunização anti-Covid no mundo. Já foram aplicadas mais de 5 bilhões e 600 milhões de unidades de vacinas, de acordo com a Universidade de Oxford. A China segue à frente e registra 2 bilhões e 120 milhões de doses. Em segundo lugar, a Índia, que supera a marca de 710 milhões e meio. Na sequência, os Estados Unidos acumulam quase 377 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que chega perto dos 207 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, ultrapassa a marca de 140 milhões de aplicações. O Brasil recebeu a primeira remessa com mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, do lote de quase 9 milhões de unidades. A aeronave desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, nesta quarta-feira. Segundo o acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica, serão mais 6 voos com saída de Miami e chegada em Campinas até o próximo domingo. A Agência Europeia de Medicamentos disse que a variante do coronavírus, chamada MU, é potencialmente preocupante, embora não haja ainda dados que mostrem que ultrapassará a Delta. Potencialmente preocupante. Foi desta maneira que a Agência Europeia de Medicamentos descreveu a variante MU do coronavírus nesta quinta-feira. Além da Delta, que é realmente a variante dominante agora e que temos que focar, também estamos estudando outras que poderiam estar se espalhando, como a Lambda e, mais recentemente, a MU. Esta potencialmente mais preocupante, porque pode apresentar um possível risco de imunoevasão. A preocupação em torno da resistência às vacinas vai ser discutida com centros de pesquisa. A MU foi detectada pela primeira vez na Colômbia em janeiro e classificada como uma variante de interesse pela Organização Mundial da Saúde. A agência europeia esclareceu que ainda não há dados que mostrem que a cepa se espalha tão amplamente ou tem o potencial de ultrapassar a Delta como dominante. Em decorrência da Covid-19, foram registradas 753 mortes no Brasil nas últimas 24 horas e quase 30.900 novos diagnósticos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números dos países mais afetados por contaminação. O mundo ultrapassou os 223 milhões e 20 mil casos confirmados e registra mais de 4 milhões 603 mil mortes. Os Estados Unidos, país mais afetado pela doença, tem mais de 40 milhões 572 mil diagnósticos e um total de 654.268 óbitos. A Índia tem quase 33 milhões 140 mil casos.
O Brasil se aproxima da marca dos 20.959.000 pessoas que foram contaminadas e registra 585.174 mortes. O Reino Unido soma mais de 7.165.000 casos de Covid. E a Rússia contabiliza mais de 6.982.000 contaminações. 2 jornalistas afegãos que realizavam a cobertura de protestos contra o novo regime fundamentalista foram capturados e brutalmente espancados pelos talibãs. Taki e Nematullah realizavam a cobertura jornalística de uma manifestação em Cabul, a capital afegã, para o jornal Etilah-Roz, mas a presença da dupla não agradou aos talibãs. Os 2 foram detidos por 4 horas e espancados brutalmente. De volta ao escritório, os 2 jovens afegãos ainda sentem fortes dores. Os hematomas são tão grandes que cobrem toda a região lombar de um deles e o ombro e coxas de outro. São também resultado do regime de combatentes talibãs que patrulham a cidade desde que o movimento islâmico assumiu o controle da capital. Um membro do grupo extremista chegou a dizer a Taki que ele teve sorte de não ser decapitado. O governo do movimento fundamentalista islâmico não deu esclarecimento sobre o episódio. Várias dezenas de jornalistas foram espancados, detidos ou impedidos de cobrir os protestos. De acordo com testemunhas, a maioria deles são jornalistas afegãos e não repórteres estrangeiros. Quando Taki foi perguntado se o Talibã poderia se tornar um regime inclusivo, como prometeram as lideranças, respondeu: "Se quer a resposta, basta olhar para o meu corpo." E veja a seguir o projeto que prevê a Copa do Mundo de Futebol a cada 2 anos. E ainda, para atleta campograndense é recebido com festa para celebrar as conquistas em Tóquio. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que a entidade vai definir ainda em 2021 a possibilidade de realizar uma Copa do Mundo a cada 2 anos. A declaração foi feita durante o encontro do dirigente com ex-jogadores em Doha, capital do Catar, sede da próxima Copa do Mundo em 2022. It is indeed important to clarify a couple of things with regard to the future of the international match calendar, the future of football. É importante esclarecer algumas coisas em relação ao futuro do calendário internacional de jogos e ao futuro do futebol. Estamos em um processo de consulta para o calendário internacional de jogos, processo que já começou há algum tempo e chegou agora a uma fase decisiva. Fase esta desencadeada por uma decisão do Congresso da FIFA e um mandado conferido para estudar a viabilidade de uma Copa do Mundo a cada 2 anos para o futebol masculino e feminino e também, é claro, olhar para o calendário internacional de jogos a partir disso. The feasibility of a World Cup every 2 years for men and for women's football, and to look, of course, into the international match calendar in this particular respect. O debate sobre uma Copa do Mundo bienal ressurgiu após o diretor de desenvolvimento da FIFA, Arsène Wenger, defender novamente o projeto, com uma grande competição de seleções a cada ano, alternando a Copa do Mundo e os campeonatos continentais. As críticas em torno da iniciativa se acumulam. Já se posicionaram de maneira desfavorável a UEFA, a Associação Mundial de Ligas Profissionais e a Associação Europeia de Clubes, apresentando diferentes motivos. Aos 44 anos, o supercampeão da Liga de Futebol Americano Tom Brady inicia hoje mais um desafio. O jogador vai disputar sua 22ª temporada na Liga a partir desta quinta, com o objetivo de se tornar o maior passador da história. A partida contra o Dallas Cowboys é o pontapé inicial para bater esta marca, que é o último recorde que falta para Brady. O passador já é o maior campeão da história da Liga e o maior vencedor em temporada regular e dos playoffs. Além disso, o jogador também é quem deu mais passes para touchdowns da NFL. Brady atualmente ocupa a 2ª posição de maiores passadores, apenas 1.154 jardas atrás do ex-jogador Drew Brees, que anunciou sua aposentadoria na última temporada. Brady é considerado por muitos o maior quarterback de todos os tempos. Na temporada de 2021, ele vai em busca de seu 8º anel de campeão da Liga. Vale lembrar que nenhuma franquia tem a mesma quantidade de títulos de Tom.
E depois de conquistar 2 ouros nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o campograndense Yeltsin Jaques voltou à terra natal e desfilou em caminhão dos bombeiros. Yeltsin chegou ao aeroporto de Campo Grande no final da noite dessa terça-feira. No começo da madrugada, ele deixou o aeroporto em um caminhão dos bombeiros. Yeltsin! Brasil! Hoje pela manhã, Yeltsin novamente desfilou em um caminhão dos bombeiros pelo centro de Campo Grande. A população está admirada com as conquistas do atleta paralímpico. Campeão aqui passando junto de nós, é bonito chegando aqui em Campo Grande, né? Ele é daqui, né? Eu sou fã dele. Yeltsin tem deficiência visual. Nas Paralimpíadas de Tóquio, ele venceu os 5.000 metros em pouco mais de 15 minutos e os 1.500 metros em 3 minutos e 57 segundos, um novo recorde mundial. Se a emoção é grande em segurar essa medalha, imagina em ganhar 2 medalhas. E olha, a medalha pesa 400 gramas. E Yeltsin, qual o peso dessas medalhas para o esporte paralímpico do Brasil? O peso é gigante, cara. São 400 gramas que pesam 400 toneladas para nós. Somou muito no quadro de medalhas com o Brasil. Nós somamos 22 medalhas no total, mais de 12 anos de seleção, mais de 12 anos de Comitê Paralímpico e só temos a agradecer mesmo ao Comitê Paralímpico e a todos que nos proporcionaram chegar lá e fazer esses resultados. Quando ele saiu de Campo Grande, a gente sabia que essa medalha viria, porque a gente estava sabendo tudo que ele fez durante o treinamento. Sempre gostou muito do esporte e aí ele foi construindo a própria história, né? E hoje nós temos que agradecer a ele, a Campo Grande, ao Mato Grosso do Sul, que abraçou o Yeltsin nessa data, nessas competições que ele tem competido aí mundo afora, né? Yeltsin foi recebido pelo prefeito de Campo Grande e pelo governador do estado. Depois das homenagens, o paratleta de 29 anos já pensa em treinar. Trazer mais 2 ouros para o Brasil aí, quem sabe 3. E agora, Campeonato Mundial, Pan-Americano já em Santiago, 2023, e Paris, né? Paris está logo aí, 2024 já, foco direto. 15 dias de férias agora e 3 anos de trabalho, direto. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou que devemos sempre estar alegres e não apenas quando ficamos com a barriga cheia, porque Deus está ao nosso lado todos os dias, mesmo nas adversidades. E se pedirem, canta agora, vamos cantar. Vamos nos alegrar no Senhor, não por conta de conquistas, mas por saber que Ele está conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego, levados, jogados, né, na fornalha de fogo ardente, e eles se recusaram a se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor, dizendo que não ia se curvar porque eles adoravam a um Deus só, ao único Deus. E foram lançados na fornalha servindo a Deus. O que aconteceu? Deus desceu no fogo com eles. Alegrem-se sempre no Senhor. Não é de vez em quando, não é só quando tudo está bem, quando a barriga está cheia, quando compramos, vendemos, quando pagamos. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Qual o desejo? A minha alegria. A minha alegria não é o que eu consegui, o que eu peguei. Né? Tá aqui, eu peguei, glória a Deus, Deus me deu. E enquanto eu não pego, enquanto eu não recebo, a minha alegria é o Senhor em mim. Promessa dele, eu estou convosco todos os dias da sua vida. Isso aqui é profundo, meu irmão. Todos os dias da minha vida, 52 anos que eu tenho, todos os dias da minha vida inclui momentos bons, momentos difíceis. Eu nunca vou esquecer quando o faraó perguntou para o pai de José quantos anos ele tinha. E ele falou 130.
são os dias de vida que eu tenho. Poucos o de tristeza. Imagina 52 para 130. E nesses 130 anos, nesses 130 dele, incluía a morte de José. Isso não é pouca tristeza, né? Perder um filho, misericórdia. Só que ele considerou mais alegria nesses 130 anos do que tristeza. Vamos ter lutas. Alegrai-vos no Senhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.